Faz muito sentido, inclusive a vida. Então, caríssimos irmãos, nós chegamos ao momento da meditação na palavra. Eu estava lendo um texto do livro de Colossenses que diz assim, Paulo, ele ora pelos Colossenses. Ele diz assim: nós não cessamos de orar por vós, de pedir. O que é que ele pedia para Deus para os Colossenses? Ele pedia que Deus, que os Colossenses, eles viessem transbordar de conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria de Deus e entendimento espiritual. Por que ele orava desse jeito para ele? Ele diz: para que os colossenses pudessem viver de modo digno do Senhor, no inteiro agrado do Senhor, e dando frutos em toda boa obra, e mais, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando nós observamos, andamos muito por aí, às vezes em várias igrejas, em vários locais, e nós observamos com frequência que quando nós perguntamos às pessoas se elas desejam aceitar Jesus, às vezes, mesmo depois de nós termos estendido a mão, aconteceu várias vezes comigo, e a pessoa ter sarado, curado, se liberta do que estava sentindo de ruim, e a gente pergunta se ela deseja aceitar Jesus, muitos deles respondem assim, já aceitei, pastor. Mas, no entanto, sabe, queridos, quando nós aceitamos Jesus, é importante a gente entender isso. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele entra de verdade na nossa vida. Jesus entra na nossa vida e muda tudo. Olha eu aqui. Eu sou um processo de mudança constante. Ele nos dá um novo tipo de vida. Eu costumo dizer sempre para todos, é um novo estilo de vida que Jesus disponibiliza quando nós o aceitamos como seu Senhor e seu Salvador. Quando uma pessoa se submete a uma cirurgia por qualquer enfermidade que ela tenha, alguma doença, alguma coisa, por mais que ela queira, por exemplo, a mulher quando faz a cesárea, a cesariana, uma cirurgia, por mais que ela queira negar, ela não pode, por causa da cicatriz que fica. A pessoa fica com uma cicatriz. E dessa mesma forma também é quando aceitamos Jesus. Dessa mesma maneira, quando Jesus opera na gente, fica a marca do Cordeiro. E é importante, queridos, a gente entender isso para que nós possamos perceber o mover de Deus na nossa vida. Para que nós possamos perceber o que é que Deus está realizando em nós, a obra que está sendo realizada. Jesus faz uma mudança. Aqui no livro de Colossenses também, ele fala no verso 13, ele nos libertou do império das trevas. Por quê? Ele fala assim, porque Jesus faz essa mudança, ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino dos filhos de amor, do amor. Ele nos resgata das trevas e nos traz para o reino do amor, da paz, da esperança, da alegria. E além de tudo, como diz aqui no verso 14, no reino do amor, nós temos a redenção, nós temos a remissão dos pecados. Então, Jesus
Qual é a mudança que Jesus faz na vida da gente? Ele liberta-nos do império das trevas, nos tira do império, das mãos de Satanás, do imperador do mal, e nos dá a remissão dos pecados pelo seu sangue. Ele nos perdoa, ele redime nossos pecados. E que no verso 14, no verso 13, ele diz que nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados para o reino da luz, que é o reino dele, que é o reino de Jesus, que é o reino de Deus. E esse processo, queridos, de nos libertar do império das trevas, da remissão, e de nos dar a remissão dos nossos pecados pelo sangue dele, nos transportar do reino, né, das trevas para o reino da luz, esse processo nos torna idôneo para que nós possamos participar da herança. Certo? O verso 12, ele diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos seus santos na luz. Ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos transforma em uma nova criatura, para que nós possamos experimentar verdadeiramente, com idoneidade, a parte que nos cabe da herança de Deus para nós. Somos herdeiros. Você é herdeiro. Essa é a mudança da vida, de vida que Jesus faz. Se você é rico, você vai permanecer com os seus bens, ninguém vai lhe tirar nada, você vai mudar o seu estilo de vida. Se você é pobre, às vezes com a mudança do seu estilo de vida, você se transforma rico. Porque de repente, às vezes, o rico se transforma em pobre e o pobre se transforma em rico. Né? Você ouviu falar dessas coisas aí, mas não dá disso não, queridos. É assim, é porque a mudança, ela provoca uma mudança tão extraordinária na vida da pessoa, que ela passa a ter valores, ela passa a defender valores, ela passa a observar valores, princípios, né? Principalmente princípios familiares, que hoje está sendo jogado fora, está sendo tirado por ideologias de partidos políticos, de comunistas, de uma porção de coisas aí que querem destruir os princípios de Deus, que é a família, né? Que é tudo aquilo que nós temos de bom, a liberdade, a religião. Então, nós temos que tomar posse dessa mudança, tá certo? Por quê? Jesus, ele nos liberta, a mudança é essa, ele nos liberta do império das trevas, ele perdoa os nossos pecados, nos dá a remissão dos nossos pecados pelo seu sangue, que foi derramado lá naquela cruz, e nos transporta para o reino de Deus, do reino de luz, que é o reino de Deus, e essa mudança nos permite participar da herança que Deus tem para todos os seus filhos, como um bom pai que tem herança. Diga aleluia se você está me entendendo. Agora, essa é a parte de Jesus. Essa é a parte do nosso Deus. Agora eu preciso que você entenda que é preciso que nós venhamos fazer a nossa parte. A nossa parte, ela é a parte que vai realmente provocar a mudança na nossa vida. Você veja, Jesus, ele faz a mudança. E nós temos que participar para poder provocar esta mudança. Como é que eu participo, pastor, da minha mudança? Como é que eu participo da mudança? Como é que eu participo? Como é que eu ajudo Jesus a fazer a mudança em mim? É simples. O primeiro passo é arrependendo-se dos pecados. O primeiro passo é se arrepender dos seus pecados. No livro de Mateus, no capítulo 14, eu anotei bem ali, 14, Mateus 4,17, está aqui.
Mateus 4, 17. Eu acho que eu me enganei. Deixa eu olhar o outro aqui. Espera um instantinho. Antes de ler, a gente tem que olhar. Tá certo? A gente anota, depois a gente não sabe. Olha aqui. 2 Coríntios. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, no verso 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, quando você se arrepende daquilo que você está fazendo, você está participando, certo, da obra que Jesus quer fazer na sua vida, certo? Da obra que Jesus quer fazer na sua vida. Você também pode participar convertendo-se, né? O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, 19, ele fala um negócio interessante também anotado, tá? Ele fala assim, olha aqui: arrependei-vos, pois, olha, não basta só se arrepender, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O livro de Atos dos Apóstolos, o autor escreveu no capítulo 3, no verso 19, isso. É nossa parte se arrepender, se converter para cancelar os nossos pecados. Quando a gente faz isso, a gente retorna para Deus. A gente retorna para Deus. Livro de São Lucas, no capítulo 5, no capítulo 15, 18, ele diz assim mesmo, olha aqui: livro de São Lucas, capítulo 15, verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. É a história do filho pródigo, daquele jovem que pediu a herança, que saiu, e depois, quando ele estava lá, na pior, ele lembrou da casa do pai dele, quando ele estava com fome, quando ele estava querendo comer a comida dos porcos, ele se lembrou: poxa, na casa do meu pai eu sou, os servos do meu pai, eles comem bem, e aqui eu quero comer e estou me sujeitando a querer comer isso aqui, o porco come, eu vou retornar para a casa do meu pai. Então, qual é a nossa parte? Nos arrependermos, nos convertermos, né, verdadeiramente, para cancelar as nossas falhas, os nossos pecados e retornar para Deus, né? E ele falou: eu irei ter com meu pai, chega lá eu vou pedir perdão, chega lá eu vou me humilhar e pedir para ele: Senhor, eu quero com certeza voltar, retornar. E depois disso, vamos retornar para Deus e permanecer firme na fé, firme no Evangelho. Sabe? É muito interessante e é muito importante a gente compreender as coisas que Deus ele coloca à nossa disposição. Deus ele fala ao nosso coração, nos chamando, nos proporcionando, né? Colossenses, 1 Colossenses aqui no capítulo 23, no verso 23, capítulo 1, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente cogitar. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, queridos, qual é a parte que nos cabe? Nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos, né? Nos convertermos, sair para cancelar
tudo aquilo de ruim. Quando a gente se converte, a gente está cancelando aquilo. A gente passa a tomar parte na herança com Deus. A gente retorna para Deus como o filho pródigo retornou. E a gente tem que permanecer firme na fé e no Evangelho, como Paulo fala aqui no verso 23 do livro de Colossenses, né? Permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Essa é a nossa parte, é isso que nós temos que fazer. A nossa salvação, ela não foi concedida graciosamente, mas é necessário a sua decisão pessoal, a minha decisão pessoal, a decisão pessoal de cada um de nós. E o ser humano, ele precisa participar com a sua decisão pessoal. Precisa aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador. Precisa começar a ter esse novo estilo de vida que o próprio Deus, através de Jesus, ele disponibiliza para cada um de nós. Lá no livro de Romanos, no capítulo 10, 9 e 10, ele diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, tá? Creres que ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca a gente faz a confissão para a nossa salvação. Que Deus abençoe a nossa vida de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Que possamos deixar Deus fazer a obra em nós, que nós possamos participar verdadeiramente com arrependimento, com a conversão, com a volta aos pés de Jesus. E acima de tudo, meus irmãos, é preciso nós permanecermos firmes na fé do Evangelho.